Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Por mais uma vez vos vou trazer um pouco daquilo que se passa pelo mundo e da minha forma com que vejo aquilo que se passa pelo mundo. Hoje estive a ouvir o líder do Hezbollah, o senhor Hassan Nasrallah, ah, através de um canal ah, que é baseado e financiado pelo Qatar, que é a Al Jazeera. Sem dúvida, eu hoje estive a ouvir um discurso de algo que não faz sentido no século XXI. Foi um discurso de radicalismo e de um ódio brutal contra todos aqueles que não estão de acordo com a sua doutrina, as suas crenças, a sua religião e a sua filosofia de vida. Este homem que hoje estive a falar, este líder do Hezbollah, é um ser humano cheio de ódio por todos aqueles que representam o Oeste, ou seja, nós, os americanos, os europeus, Israel, todos aqueles que de alguma forma não estão dentro da conhecida Irmandade Muçulmana. Isto hoje vê-me a mim mais uma vez clarificar que realmente o que se passa dentro do Islão é algo realmente errado. A própria comunidade muçulmana é quem dá o mau nome à religião do Islão. O seu radicalismo, a sua falta de amor ao próximo, as doutrinas retrógradas e o seu apelo ao ódio e à destruição, sem remorsos, piedade ou compaixão por nada nem por ninguém, só nos faz acreditar que estamos na presença de uma religião de excêntricos radicais que não... como é que não? Que não discernem a razão da religião. E toda a sua razão é baseada na religião. Não só na religião, mas no seu mais extremista e radical lado. E isto é errado. Isto não é só errado, como de alguma forma traz um desacreditar nas doutrinas e nas filosofias islâmicas. Um discurso baseado em falsas verdades e em retórica religiosa na sua essência. Foi um discurso baseado numa verdade que é vista unicamente por aqueles que querem ver aquele lado da barricada. O que é errado aqui nisto tudo é o seguinte: é quando se mistura a religião com a política e com direitos humanos. Se formos olhar aos direitos humanos, o Islão é a religião que menos as tolera, é a religião que menos dá liberdade aos seus súbitos, àqueles que a seguem. E se nós formos olhar aquilo que está a acontecer em alguns países em que nem sequer as mulheres nem podem mostrar o cabelo, o que é realmente ridículo, não tem sentido nenhum. Países como o Paquistão, como o Irão e países como, infelizmente, a Arábia Saudita também, que é um país bastante desenvolvido a nível económico, derivado a ser o rei do petróleo, não é? Mas uma coisa é certa, este líder religioso hoje demonstrou o ódio que ele tem por todos nós que não acreditamos no islamismo. É um extremista radical que não tem qualquer interesse pelos interesses da paz ou da humanidade. Ele apenas procura uma vingança já sem sentido e sem razão, que de alguma forma só tem sentido dentro de mentalidades retrógradas e medievais, dentro de uma idade da escuridade, uma idade onde não existe luz. É triste que isto esteja a acontecer nesta altura do campeonato, digamos assim, nesta altura em que estamos no século XXI e onde éramos para ter desenvolvido mais um pouco de conhecimento e consciência sobre a humanidade, de quem somos, todos, na nossa generalidade, independentemente das crenças e filosofias ou religiões que cada um possa ou não acreditar.
e para todos aqueles que são muito esquerdistas e muito de acordo com o Islão, que de alguma forma são a comunidade LGBTB, vocês nos países deles seriam condenados à morte. Pensem um pouco nisso. Pensem um pouco que vocês neles jamais teriam liberdade de serem quem são, independentemente se está certo ou errado. Independentemente de eu concordar ou não concordar com aquilo que vocês acreditam. Vocês, nos países deles, são pessoas que para eles devem ser mortas. É triste que assim se pensa, mas é a realidade. Mais uma vez, nesta filosofia dos ayatollahs, do Irão, do Hezbollah, que consideram a América como Satan 1, Satan 1. Depois vem o Israel como Satan 2 e por trás de portas a Europa como o Satan 3. Ou seja, Portugal não está fora disto. Portugal e todos aqueles países que não são islâmicos são os chamados os infidéis e que de alguma forma, segundo as leis mais radicais do Islão, devem ser ou convertidos ou de alguma forma mortos. Nos mais extremos e radicais canais muçulmanos onde a Sharia laws são aplicadas ao extremo, onde os fundamentalistas clérigos dessa religião que é o Islão levam a palavra ao extremo da sua mais incrédula loucura, é a morte a todos aqueles que não acreditam no Islão. O que é, sem dúvida, algo muito triste. Mas sem dúvida, todos estes movimentos de guerrilha militar, tal como são o ISIS, o Talibã, os Hamas, o Hezbollah, a OLP, todos aqueles que utilizam as leis da Sharia, e que se consideram os mujahedins, ou seja, os guerreiros de uma guerra santa, que em liberdade dos seus crentes vêm trazer de alguma forma a impiedosa morte de todos aqueles que não se converterem à sua religião. Realmente aqui há um radicalismo que só tira o respeito pelo islamismo e o respeito por essa religião extraordinária, onde se diz coisas em nome do amor, mas que através, infelizmente, das suas leis da Sharia, vem trazer a morte a todos aqueles que não acreditam no profeta Maomé, que para eles foi o último profeta de todos os tempos. Para eles, independentemente de nós acreditarmos ou não acreditarmos, para eles ou é como eles querem ou não é de maneira nenhuma. Se vocês virem aquilo que está a acontecer no Afeganistão, onde os talibãs estão a levar a extremos a sua doutrina islâmica, onde as mulheres são proibidas de estudar, onde as mulheres são proibidas de serem seres humanos, através do roubo da sua identidade com a vestimenta da burca, onde a mulher não pode mostrar-se ao mundo. Retirar a identidade de uma pessoa é de alguma forma matá-la em vida. Uma mulher não tem a possibilidade de expressar e mostrar quem é ao mundo e perante o mundo, que nem os olhos podem mostrar através da burca, que é unicamente visto através de uma rede. É realmente uma filosofia retrógrada e medíocre e medievalística que só nos faz sentir vergonha da humanidade nesse sentido. Se hoje um dia um extraterrestre viesse à Terra e visse o que está a acontecer ali, realmente via que nós somos uns bárbaros e que não temos direito a estar entre as sociedades das civilizações ditas desenvolvidas no universo. Sem dúvida. Sem dúvida é algo, é uma atrocidade contra os direitos humanos, contra os direitos das mulheres. Mas aqui não, o islamismo aqui não vê nada, é cego. Uma mulher na Arábia Saudita, por exemplo, não pode conduzir, nem pode sair à rua sem ser acompanhada ou por um homem ou por uma pessoa que de alguma forma a guarde dela mesma. Isto é triste. Este senhor que hoje veio fazer este discurso de 1 hora e 20 minutos nesse canal islâmico de alguma forma, que é a Al Jazeera, porque eu não considero a Al Jazeera um canal independente que seja capaz de trazer notícias a nós de uma forma
imparcial, não. O Al Jazeera, que é patrocinada pelo Qatar, um país que se diz muito desenvolvido, mas que por trás de portas fundamenta e dá patrocínio a organizações como o Hamas e como o Hezbollah e outras fações extremistas do Islão, realmente a mim deixa-me pensar. Eu, apesar de admirar muito daquilo que o Qatar tem desenvolvido a nível económico, continuo a ver aí no Qatar um nível de desenvolvimento filosófico de uma forma que não corresponde ao seu desenvolvimento económico nem àquilo que tenta transparecer ao mundo. Este senhor afirmou que o Hezbollah está em guerra com Israel desde o dia 8 de outubro. Ou seja, um dia depois dos massacres levados à execução pela organização terrorista que matou mais de 1.200 inocentes num ataque não provocado. Decapitaram crianças e mataram famílias inteiras, mataram, decapitaram e queimaram, violaram mulheres, fizeram reféns de pessoas inocentes, mataram 260 pessoas num festival musical. Em nome de uma guerra santa, no caminho da total destruição e aniquilação de um povo e de uma filosofia de ser e de estar na vida, que é o povo israelita. Eles não tentam a paz, eles não querem a paz, eles querem o genocídio total, a total destruição de Israel, de todo israelita, e a matança total de todos os judeus. De alguma forma eles são muito pior do que algum dia foi talvez o nazismo. É triste dizer que eu tenho que comparar uma grande parte das pessoas que suportam estas organizações, como é o ISIS, como é os Talibã, como é o Hamas, como é o Hezbollah, como nazistas. Eles não são nazistas. Eles estão muito piores que o nazismo. Eles procuram o genocídio total de um povo. E isto é triste, que hoje, nos dias de hoje, ainda estejamos a atravessar algo tão bárbaro e tão, como é que é dizer, tão retrógrada e tão cheio de escuridão como é este extremismo radicalista e islamista. Quando este senhor elogiou os ataques ou o massacre levado a cabo no dia 7 de outubro de 2023 em Israel, este senhor, para mim, perdeu toda a credibilidade e perdeu toda a razão para me poder vir dizer a mim, ou seja, a quem for, o que está certo ou o que está errado no mundo. Quando ele elogia a matança indiscriminada de crianças, de famílias inteiras queimadas e decapitadas sem razão nenhuma, este senhor não tem qualquer razão para poder vir dar ao mundo sermões do que é ser ou estar do lado de certas coisas. Sem dúvida ele teve certo em alguma coisa quando ele disse que Israel está a ir longe demais nestes ataques e que de alguma forma havia de haver aqui uma maior compreensão e uma maior como é que dizer, contenção do povo e do exército israelita a conduzir este ataque. Sem dúvida, eu estou de acordo com isso, não quero que se matem gente inocentes. Está na hora de Israel ser mais consciente que tem que ser mais efetivo naqueles que ele quer atingir, que é o Hamas, e não o povo palestiniano, muito menos crianças. Mas quando este senhor vem apelar ao mundo islâmico para que fosse feito um embargo total da exportação de petróleo e de outros bens ao país de Israel através do mundo inteiro e principalmente através do mundo muçulmano, este senhor perde para mim, qualquer razão de ser na sua forma de pensar o mundo. Quem é que ele pensa que é? Este senhor é apenas mais um radicalista extremista que de alguma forma olha para nós
os ocidentais, todos aqueles que vivem fora da irmandade muçulmana, como os infidéis, que deveriam ser mortos e converter-se ou ser mortos. Isto não me pode dar razão nenhuma a mim para sustentar qualquer argumento que este senhor possa trazer quando ele, de alguma forma, canta morte a todos os americanos e morte a todos aqueles que são infidéis. Porque os infidéis para eles é todos aqueles que não acreditam em Maomé. Eu não acredito em Maomé. Eu acredito que Maomé foi uma pessoa que, de alguma forma, disse algumas coisas, mas que não podem ser levadas à letra de forma nenhuma e que, de alguma forma, eu, apesar de respeitar o profeta e respeitar, de alguma forma, a mensagem que ele trouxe, não respeito aqueles que, através da sua palavra, tragam a dor, a morte ou, de alguma forma, o sofrimento, seja ele quem for. Há aqui algo que o Hezbollah parece não compreender. Jamais o Hezbollah, que pode se juntar com todo o Middle East, quando ele vem pedir ao Egito, à Jordânia, ao Paquistão, ao Irão, à Arábia Saudita, ao Iraque, à Cisjordânia e à Síria para se juntarem numa guerra santa contra Israel na total destruição deste país e deste povo, eles esquecem-se de dois fatores bastante importantes. O primeiro é que Israel, todavia, continua a ser suportado nem só pela América, por uma grande parte dos países ditos livres do mundo, como é a Europa e como é muitos outros países, independentemente de não estarem de acordo com aquilo que está a acontecer do ataque de Israel à Palestina, certamente não concordam também com a total destruição do Estado de Israel. Mas depois há aqui um fator ainda mais importante. Israel é um país com armas nucleares. Esses países todos, juntos, se pensarem que são capazes de destruir Israel, é porque de alguma forma não estão a ter em consideração o seu poder militar a níveis atómicos. Não se sabe ao certo quantas armas nucleares Israel tem. Calcula-se que tem 89 armas nucleares. Ninguém sabe qual a dimensão dessas armas nucleares tem. São dentro dos quilotones ou dos megatones. Porque os quilotones são destruidoras, sem dúvida, brutal. A que caiu sobre a Hiroshima tinha apenas 15 quilotones. Mas há armas até 20 megatones, como as armas, a maioria das armas que a China tem no seu arsenal nuclear. A América tem muitas armas de potências completamente distintas, desde os 15 megatones até aos 20 megatones. Infelizmente agora está a tentar desenvolver mais uma arma de 360 megatones, que vem de alguma forma fazer a reforma de outra arma nuclear que eles têm do mesmo género, mas que está a tentar mais uma vez investir 10 bilhões de dólares para o desenvolvimento de mais uma bomba atómica. Porque eu acho que a América não precisa disso. É uma forma, de alguma forma, de dizer ao mundo que a América está no jogo, que está presente e continua a desenvolver o seu armamento nuclear, para que o mundo tenha consciência que não se deve ter com a América. No sentido de tentar deter o mundo para ter ideias de poder invadir a América ou de alguma forma pensar para ganhar uma guerra contra a América, eu até concordo um pouco com a sua doutrina. Mas penso que a América, com quase 4.000 ogivas nucleares ativas e com mais 2.000 pode ativar a qualquer momento, penso que não necessita mais para destruir o mundo inteiro. Isto realmente é triste pensar sobre isto pelo seguinte. Existe um relógio atómico que até dia 24 de janeiro de 2023 estava a 90 segundos para a meia-noite. Mas que infelizmente, desde o dia 7 de outubro de 2023, e derivado a esta agressão pela parte do Hamas de Israel e depois do ataque de Israel à Palestina e todo este
desenvolvimento mundial que tem vindo a acontecer através de manifestações e outras coisas mais pelo mundo inteiro contra Israel. Apesar do relógio atómico estar a 90 segundos para a meia-noite, há quem acredite que o relógio adiantou 1 minuto. Ou seja, estamos apenas 30 segundos para a meia-noite. E quando olhamos para isso, temos que pensar no seguinte: o que é que isso significa 30 segundos para a meia-noite? No relógio atómico. Ou seja, no relógio que de alguma forma determina a possibilidade de um holocausto nuclear, de um chamado Doomsday, o chamado Armagedão. 30 segundos é praticamente nada. É praticamente a guerra iminente. Se olharmos para um relógio com 24 horas e se vermos que estamos apenas a 30 segundos de poder chegar às 24 horas, compreendemos que realmente estamos numa posição muito precária e muito instável para poder trazer a destruição ou total aniquilação da humanidade. E é isto que o mundo, acima de tudo, devia ter em consideração. Estes 30 segundos para a meia-noite representa a insanidade humana. E a luta do poder através das grandes potências do mundo, como é a Rússia, a China e sem dúvida também a América e outros países de relevância como é o Irão e como é a Norte-Coreia. Temos que pensar o seguinte: estar a 30 segundos para a meia-noite em 24 horas é uma proximidade demasiado assustadora para aqueles que têm consciência do que é que um holocausto nuclear pode trazer à humanidade de toda a vida que existe no planeta. Sem dúvida, vivemos momentos críticos dentro da história da humanidade e dentro daquilo que consideramos ser a civilização humana. Hoje, mais do que nunca, eu sinto que, de alguma forma, a humanidade está de veras doente. Não está somente doente, mas está também a precisar urgentemente de cuidados intensivos. Por várias razões. O clima está em constante transformação, num aceleramento brutal que, de alguma forma, devia trazer um pouco mais de senso comum às pessoas que utilizam os chamados gases de efeito estufa. Por exemplo, hoje na Índia, a qualidade do ar atingiu o nível máximo de poluição possível, que é o 999 AQI Index. Em Nova Delhi e em Mumbai, que já foi considerada a segunda cidade mais poluída do mundo, a poluição atingiu níveis de poluição que a visibilidade entre uma pessoa e outra eram menores do que 5 metros. Um país como é a Índia, com mais de 1,4 mil milhões de habitantes, ou seja, mais de 1.400 milhões de habitantes, que tem um produto interno bruto muito abaixo da América, enquanto eles têm à volta de 3.700 dólares por pessoa, a América está à volta de 87 a 89 mil dólares por pessoa. Mas compreender que o nível de poluição criado por um país com 1.400 milhões de habitantes não pode ser considerado o nível de poluição com um país como é a América, com 330 milhões de habitantes, onde se tentam usar energias renováveis e cada vez mais se utilizam carros elétricos, e está a tentar, de alguma forma, deixar um footprint, ou seja, uma pegada carbónica menos, como é que é dizer, menos carregada dessa energia que é gerada pelos combustíveis que geram o dióxido de carbono. Devemos compreender o seguinte: estamos a viver tempos históricos. Infelizmente, não pelas coisas boas, infelizmente pelas coisas más. É triste que hoje tenha que vir aqui dizer a vocês que me sinto triste em relação a nós, enquanto civilização, enquanto humanidade,
devíamos estar a caminhar no caminho da felicidade e no caminho da prosperidade da humanidade em todos os sentidos. Mas não. Estamos no século XXI, em 2023. Estamos no dia 4 de novembro de 2023. E continuamos a usar discursos bárbaros para, de alguma forma, lutar contra inimigos invisíveis que são unicamente visíveis dentro de mentalidades retrógradas e que não têm sentido nenhum. Quando se tenta profetizar e celebrar a total aniquilação de um povo, como hoje esse líder do Hezbollah fez, onde ele cantaram morte à América e a destruição total morte de todos os judeus. Uau! Onde é que estamos, afinal de contas? Quem somos enquanto civilização e enquanto humanidade? É triste que hoje tenhamos chegado ao ponto de ainda escutar pessoas que são escutadas e levadas a sério por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Existem mais de 2 mil milhões de muçulmanos no mundo inteiro e uma grande parte deles concorda com este senhor. É triste para o islamismo que este senhor, em nome do Islão, hoje venha ter trazido um discurso que de alguma forma não traz paz a ninguém, nem traz a solução de nada a ninguém. Só traz mais dor, mais sofrimento e mais destruição. Vivemos sem dúvida tempos conturbados. E a maior disturbação que existe nestes tempos conturbados é baseada em fundamentalismos religiosos que não têm qualquer sentido numa era científica. Éramos para ter a capacidade de compreender mais quem somos e mais a razão de existir e de dar sentido à vida, em vez de estar a tentar destruir seja aquilo que for, ou tentar de alguma forma trazer ideologias retrógradas e que só trazem a destruição e o ódio ao mundo e que de alguma forma não trazem a união nem o bem de ninguém. O que trazem é unicamente a divisão ou a destruição de tudo aquilo que nós conhecemos. Deus, espero que isto não passe apenas de um bump na estrada da evolução de um povo, de uma sociedade e de alguma forma de uma civilização, mas temo, em nome de todos nós, que a loucura humana possa chegar ao ponto de apertar o botão que pode trazer a todos nós uma destruição em massa da vida no planeta Terra e que de alguma forma nos faça retroceder, se não muitos séculos, muitos milénios, enquanto sociedade e enquanto civilização. É triste que tenhamos chegado a um ponto em que ainda se considera ou ainda se pondera a total aniquilação e destruição do mundo inteiro. É triste que ainda se venha cantar morte a uma nação, a um povo ou uma doutrina diferente da nossa. É triste quando chegamos a um ponto em que não existe soluções através de diálogo, mas sim através da destruição, da guerra, da opressão e do medo. É triste que enquanto humanidade, enquanto civilização, estejamos neste ponto. É triste, nem só para mim, mas é triste para todos aqueles que têm um pouco de noção de quem somos enquanto seres humanos. Não somos nada. Não somos ninguém. Somos apenas poeira ao vento. Somos apenas poeira que passou por aqui, mas que não fica aqui, e tudo aquilo que pensa, que acredita, que pode deixar como herança, não durará muito tempo. Todos nós, aqueles que estamos vivos hoje, daqui por 100 anos, ninguém jamais que esteja vivo nos conhece. Já morremos e aqueles que ainda deixaram para trás alguma herança, alguns filhos, alguns netos, talvez sejam lembrados ainda numa fotografia, ou através de um vídeo, ou através de uma memória qualquer. Mas nenhum de nós estará aqui para viver ou para contar a história nenhuma a ninguém. Teremos apenas uma recordação na memória de alguém ou num vídeo qualquer que passa no YouTube ou noutro qualquer meio de comunicação que nessa altura tenha se desenvolvido. Não compreendo porque é que a humanidade continua a tentar
ganhar títulos e ser senhor da terra que não é dele e nem nunca será. E que daqui por ter anos, aquilo que ele conquistou não pertencerá a ele, nem nenhum daqueles que ele conheceu ou que de alguma forma acreditavam naquilo que ele acredita. Penso que a humanidade e todos nós, enquanto civilização, devíamos ter um tempo para parar e refletir um pouco sobre aquilo que somos enquanto humanidade. Qual é a razão de existirmos e qual é a razão de podermos continuar a contribuir para uma civilização mais desenvolvida e uma humanidade mais consciente de si mesma e que possa trazer ao mundo um mundo mais feliz, mais pacífico e mais dentro da razão daquilo que dá razão à razão de existir. Ok, malta amiga, hoje não quero muito mais longe com este vídeo, onde penso que já falei um pouco mais do que devia. Como sempre, este vídeo prolonga sempre mais um pouco do que aquilo que eu esperava. Hoje, mais uma vez, aqui quero deixar para vocês apenas um grande abraço para o mundo inteiro. E onde quer que estejam, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até o próximo episódio destas Conversas com o Mundo.